Boa notícia, antes era uma burocracia sem fim, ainda tem espaço para avançar, quando o contribuinte poder receber esse documento na própria casa, ou então que isso seja digital, que é o caminho inevitável. Nós vamos dar sequência à nossa entrevista do dia com o vereador, presidente da Câmara Municipal de Blumenau, Marcos da Rosa. Esse é o exemplo de simplificação da vida do cidadão, né? Exatamente, né? Quero aqui, Alexandre, aproveitar para agradecer e parabenizar aí toda a equipe do Marquete, delegado Marquete, doutor Marquete. Enfim, eu acho que nós precisamos vencer o excesso de burocracia em muitas situações, porque precisamos melhorar e facilitar a vida das pessoas, né? Então, fica aí o exemplo e os nossos parabéns também, porque ninguém tem tempo para perder. Às vezes a pessoa tem que perder meio período de trabalho, vai um dia, tem que voltar no outro, isso é muito complicado. Todo mundo trabalha e estuda, né? E é importante destacar, o senhor falou agora do delegado Rodrigo Marchetti, porque essa não é uma ação em todo o estado, é uma ação em algumas unidades. O doutor Rodrigo Marchetti frisou bem, ele contratou gente, comprou uma impressora para poder fazer esse serviço. Então tem que valorizar mesmo, é uma iniciativa de Blumenau. A gente sempre diz, demorou, mas antes tarde do que nunca. É verdade. Presidente, o senhor falava da economia, importante economia do município, da Câmara de Vereadores. Esse valor de 7 milhões foi devolvido para o Executivo. Mas a economia foi maior, porque também tem o dinheiro que fica no fundo para a construção da sede, ou não? Exatamente. Na verdade, 7 milhões e 100 mil reais. Sim. Esse é o total da economia da Câmara. Nós tivemos que pagar quase 100 mil reais de uma multa de 2015, questões trabalhistas com a Receita Federal, senão essa economia poderia ser um pouquinho maior. Então, um resultado importante, Alexandre, quando nós assumimos no início de 2017 a presidência da Câmara, eu reuni a mesa diretora e disse, olha, nós precisamos apresentar um resultado positivo no tocante à economia, à gestão da Câmara, à gestão financeira. Por quê? Porque nós vivemos um momento, uma crise econômica e financeira muito grande no nosso país, no nosso município, não é diferente. E nós precisamos contribuir com isso, precisamos contribuir com o município, com o gestor do município, que é o prefeito municipal, do executivo. Como que nós podemos fazer isso, além de prestando bem o nosso trabalho, além de prestar bem o nosso trabalho como vereador, também como gestor da Câmara, a gente pode economizar o máximo para devolver dinheiro para o prefeito poder. É lógico, ele usa esse recurso também, parte desse recurso, para pagar a folha dos servidores, mas ele vai poder pavimentar rua no sistema mutirão também, algumas ruas, com parte desse recurso. Quem sabe ele consiga destinar alguma parte desse valor para o Hospital Santo Antônio e assim por diante. Então, a gente planejou, a gente estabeleceu algumas metas, perseguimos essas metas e conseguimos esse resultado importante. Então, nós cortamos, Alexandre, 50% em 50% o valor da verba de gabinete. Então, assim, hoje em dia, quando a gente corta 10%, 20%, consegue uma economia assim, já é algo expressivo, mas estou falando de 50%, né? Antes eram 3 mil reais, nós cortamos para 1.500 reais. E nós acordamos isso na mesa e levamos para os demais vereadores, falamos que era uma decisão da mesa diretora e todos precisaram se adaptar a esse valor. Havia também uma cota para os vereadores usarem com o celular, não é para uso particular, para uso na atividade parlamentar, R$ 700 reais por mês para o vereador usar com o celular. Nós cortamos esse valor, reduzimos também em 50%, está em R$ 350 reais. Só que como nós reduzimos esse valor e alguns vereadores, inclusive eu, abrimos mão do celular, a gente deu exemplo, né? Porque não adianta só cobrar, tem que dar o exemplo. Então a gente abriu mão do celular e nós não achamos empresas interessadas em fazer esse plano com a Câmara, que seriam somente 10 aparelhos, 10 celulares. Nós ficamos todo o ano de 2017 sem celular para os vereadores, né? Alguns cobrando e tal. Agora em 2018 a gente conseguiu fazer um convênio, oficializar um convênio com a prefeitura e então os vereadores vão ter, aqueles que usam o celular, vão ter esse valor mensal de no máximo R$ 350 reais, não quer dizer que vão gastar isso tudo, né? Então, além dessas reduções, nós reduzimos também todos os contratos que nós revisamos na Câmara, quase que 100% deles nós reduzimos o custo, né? Por exemplo, quando eu assumi a presidência da Câmara, nós tínhamos 2 veículos. Um veículo para o gabinete do vereador presidente e outro para a presidência. Porque
realmente precisa representar a instituição, a entidade, Câmara Municipal, em várias reuniões, em vários eventos oficiais. Então, a presidência tinha 2 carros. Eu cortei, tirei um carro 1.6 que tinha e ficamos com um carro 1000 igual aos outros vereadores que usam um veículo. Repito, veículo da Câmara Municipal é para uso em serviço. Sim, claro. Inclusive, não pode carregar parente no carro, não pode nada disso, viu, Alexandre? Sim. Né? Para isso, funciona dessa forma o veículo da Câmara Municipal, os veículos. E também, em decorrência disso, reduziu-se também a quantidade de combustível gasto por mês, reduzimos o contrato desses aluguéis de veículos em quase 50 mil reais no ano, colocamos rastreadores em todos os veículos, onde você acessa o portal de transparência da Câmara Municipal, você clica na placa do veículo que fica no gabinete de qualquer um dos vereadores, você vai saber quem está dirigindo, você sabe quem está dirigindo, porque todos têm um cadastro, e para ligar o veículo tem que botar ali uma espécie de uma moedinha que coloca ali com o cadastro do motorista, você sabe quem está dirigindo, em que velocidade está, quanto de combustível está gastando. Então isso é transparência, é muito importante. Isso gerou uma disputa positiva entre os vereadores, que cada vez estão gastando menos. Quanto cada gabinete gasta com telefone fixo, com cópias, o Xerox, com caneta, com lápis, com qualquer coisa. Está tudo ali no portal de transparência, com clips. Isso, eu repito, gera essa disputa positiva, e essa série de ações resultou nessa economia que é recorde, né, de 7 milhões de reais que foi devolvido para o Executivo Municipal. Missão cumprida, Alexandre, em relação a isso. Eu me lembro também, só para destacar, quando nós fizemos a apresentação do portal da transparência da Câmara, com todas essas mudanças, licitação ao vivo, é inédito no país, Câmara Municipal, todas as licitações ao vivo. Então você vai lá, isso é importante, né, Alexandre? Porque muita gente que nos ouve agora não sabe o que é uma licitação, como se dá, como são as regras, não conhecem a lei que rege essa questão, que disciplina essa questão da licitação, e ela pode assistir. Se não conseguir assistir em tempo real, pode ir na Câmara e resgatar, está tudo lá gravado. Então isso é transparência, tudo isso gera economia. Quando nós apresentamos, como eu estava falando, lá na OAB, o próprio Ministério Público estava lá representado, o Observatório Social, nós somos aplaudidos lá, Alexandre. E trabalhando com política, receber aplauso hoje do Ministério Público não é muito comum. Sim. Então, é uma sensação de dever cumprido, isso nos motiva a continuar nesse mesmo caminho, fazendo o melhor possível. Me lembro de uma situação que foi implantada na sua gestão, o senhor já falou um pouco agora da competição, que no primeiro momento gerou um certo mal-estar, que é a questão da transparência das despesas por gabinete. Para deixar claro que, obviamente, assim, o trabalho do vereador ele não é medido por isso, mas é uma ferramenta, e no começo, principalmente, obviamente, os que gastaram mais no primeiro momento, reclamaram, tanto para a imprensa, quanto para a sociedade, quanto para os vereadores, é um fato novo. Ou seja, você poder acompanhar. Então, aquilo foi informação. Naquele primeiro momento, se gerou um certo ruído. Mas tá botando, parece que eu sou gastador. Aí, inclusive, os vereadores que gastavam menos também acabavam fazendo, cacarejavam isso, que também é legítimo, faz parte. Mas essa é uma ferramenta importante. E esses são alguns avanços do Portal Transparência. Eu acompanho bastante essa área, eu sou bem relacionado com o Observatório Social. Realmente, tanto a Prefeitura quanto a Câmara, elas dão um exemplo de informações disponibilizadas na internet. Esse é uma ação bastante importante da sua gestão também. Certamente. Sabe, Alexandre, no início, quando nós disponibilizamos todos esses gastos por gabinete no Portal da Transparência, como você muito bem disse, houve esse desgaste. É lógico que a gente não pode admitir a questão da deslealdade, né? Às vezes usando isso de forma política, um ou outro fazendo isso. Agora, a transparência, a gente sabe que gera isso. É reversível. Então, é reversível. E é importante, porque se eu gastar R$50 com o telefone fixo do gabinete, não tem por que esconder isso. Se outro vereador disser que eu gastei, eu tenho que mostrar, pegar ali o relatório dos gastos e provar onde eu gastei, ponto final. Se eu gastar, por exemplo, R$50 de combustível, a população tem que saber aonde eu fui. Não é verdade? Porque não é o dinheiro, a gente não costuma dizer isso. O povo é o patrão, é o dinheiro público. Então, se é público, a gente tem sim que trabalhar
com essa transparência. Como eu disse no início, nós conversamos no início aqui da nossa entrevista, é um ano de mudança na política. Nós precisamos mudar muita coisa na política. E são com pequenas ações como essa que a gente dá exemplo e a população também precisa participar, né, Alexandre? Sem dúvida. O que adianta? Eu sei que você acompanha, você é bem informado, está sempre analisando, até pela sua área de atuação. Mas do que adianta a gente ter um portal de transparência exemplar como a gente tem em Blumenau se não houver o controle social? Não é verdade? Se a população não participar, não adianta. A população não está se apropriando. Isso é realmente de diversas ferramentas. De novo, Blumenau é exemplo para o país, tanto no poder executivo como no poder legislativo, mas a população não se apropria. Presidente, para encerrar esse bloco, tem duas situações que eu quero falar que são convergentes. O senhor já renegociou o aluguel da Câmara? O senhor estava, ano passado a gente conversou, o senhor estava em contato com o proprietário, estava em contato com a imobiliária. Que informação que o senhor tem? E depois vamos conversar sobre a sede própria, quando é que sai e quando não sai. Certo. Alexandre, nós temos esse grande desafio, né, da construção da sede, mas vamos por parte aqui. No primeiro dia de trabalho desse ano, eu conversei com o Wexler, Dr. Wexler, que é o nosso diretor-geral, que é a pessoa que eu comissionei para fazer essa tratativa com o dono do imóvel que a Câmara ocupa hoje, junto com a Dulce, que é a nossa responsável pelo setor de licitações da Câmara Municipal. E nós dissemos o seguinte para ele: nós queremos uma redução no valor do aluguel. Nós pagamos hoje 60 mil reais, eu propus 40 mil reais. Então vou falar de números aqui, eu nunca falei isso, estou falando aqui para ti. Nós queremos 40 mil reais porque a realidade hoje é outra. Tem muitos prédios vazios na cidade. E veja, se fosse um dinheiro meu, será que eu estaria pagando 60 mil reais de aluguel? Então, o dinheiro público, ele não é de ninguém, ele é de todo mundo. É de todo mundo. Então eu preciso gerir isso com muita responsabilidade. Então, nós mandamos o recado, cobrei do nosso diretor-geral, ele falou que está aguardando para essa semana ainda, sabe? Um retorno, porque senão a gente vai buscar, quem sabe, eu já até falei que, já até sinalizei para o prefeito. Quem sabe a gente volte para a prefeitura, da onde nós não deveríamos ter saído. A Câmara Municipal deveria ter saído da prefeitura direto para um prédio próprio, viu, Alexandre? Sem dúvida. Porque eu vou te dizer uma coisa, muita gente critica o prefeito. Tem que criticar mesmo nas coisas erradas. Tem que criticar o prefeito, o presidente da República, o governador, o deputado, o vereador, porque tem que mostrar serviço, tem que trabalhar. Agora é o seguinte, quem critica tem que fazer alguma coisa para contribuir, tem que apontar um caminho, tem que dizer alguma coisa. E se eu propus alguma coisa, alguma ação que deu prejuízo para a prefeitura, como que eu posso cobrar resultado do prefeito? A Câmara, por exemplo, nos últimos 4 anos, ela gastou cerca de 2 milhões e 700 mil reais em aluguel. Né? Então, trazendo isso hoje, né, para o valor que está hoje, então quase 3 milhões de reais, né, atualizando aqui o valor. Então, quem propôs esta mudança gerou um prejuízo para o prefeito ou não gerou? Porque com 3 milhões de reais o prefeito poderia ter pavimentado quase 30 ruas. Então, é fácil criticar, mas o que eu posso fazer para melhorar? É o que a gente está fazendo. Hoje, eu posso chegar e cobrar do prefeito mais alguma coisa, porque eu estou fazendo alguma coisa. Eu estou ali economizando e estou falando, nós estamos devolvendo 7 milhões de reais. Agora nós como vereadores, queremos sugerir parte desse recurso que seja destinado para pavimentação de rua. Agora, se ao invés de eu gerar uma economia, eu gerasse, o efeito fosse o contrário, como que eu poderia cobrar do prefeito? O prefeito poderia olhar para mim e dizer, mas tu não estás contribuindo, então faça a sua parte. Então, é dessa forma que eu vejo. E se nós não conseguimos baixar esse valor do aluguel, nós não vamos esperar até 2024, que é o tempo do contrato da Câmara Municipal. Nós vamos procurar uma outra alternativa para economizar esse valor de aluguel, para a gente construir a sede mais rápido. E com relação à sede, já se propôs um lugar, outro. E a última vez que o senhor me comentou, o senhor disse que agora a intenção prioritária era procurar um terreno e, claro, se aparecesse um imóvel em condição, mas a situação prioritária era procurar um terreno. Quanto hoje a Câmara tem em caixa para esse investimento e como é que está essa situação? Nós temos 2 milhões e 500 mil reais no fundo específico
para a construção da Câmara Municipal. Então é com planejamento que a gente está buscando essa construção da sede. Por exemplo, Alexandre, se tivessem feito isso há 10 anos, eles teriam o dinheirinho todo guardado e teriam feito o prédio da Câmara, teriam saído da Prefeitura para ir para um prédio próprio. Como não foi feito isso, agora a gente está, digamos, correndo atrás do prejuízo. Então, nós temos esses 2.500.000 reais. Nós, conversando com os vereadores e também com algumas pessoas, ouvindo a comunidade, já conversei contigo também, com outras pessoas, outros jornalistas, todos são unânimes em dizer que se pegar um prédio velho, vamos dizer assim, é mais difícil para reformar, para adaptar. É bom pegar algo e planejar a construção, fazer um projeto para a Câmara Municipal, para que contemple um auditório, para atender as nossas reuniões, as nossas audiências públicas. Na nossa sede ali hoje, Alexandre, o bombeiro não aceita mais de 110, se não me engano, 110 pessoas, 120 pessoas, no máximo. Uma cidade com 350.000 habitantes, uma Câmara Municipal para 100 pessoas. É inconcebível isso. Então nós precisamos construir um prédio amplo que contemple a real necessidade da nossa cidade de forma econômica, que seja algo que realmente atenda a necessidade da cidade, mas não algo suntuoso, né, Alexandre? Não algo que a população passe por lá e veja, pô, foram gastos aqui 50 milhões de reais. Não é isso que a gente quer. A gente quer algo prático que atenda a necessidade da Câmara Municipal, da população de Blumenau. Mas já tem terreno mapeado? Aí é que está. Então, nós conversamos com o prefeito sobre isso e com o secretário de planejamento, que é o Ivo Bachmann. Inclusive, essa semana nós vamos cobrar uma resposta. Né? Vamos cobrar uma resposta porque não indicaram para a gente ainda esse terreno. A gente quer que a prefeitura nos doe esse terreno. Né? Que seja, quem sabe, aqui pelo centro histórico, enfim, a gente quer esse terreno para poder começar o projeto, quem sabe começar conversar, como eu disse no início, quando foi falado esse assunto pela primeira vez, noticiado aqui na cidade, eu disse que ia conversar com o pessoal do Sindicato dos Engenheiros e Arquitetos, quem sabe uma parceria, quem sabe a gente consiga a doação de algum empresário da cidade doar esse projeto, quanto menos custo melhor, né, Alexandre? Mostrar um resultado, né, financeiro legal. Então, para a gente startar e começar a construir o prédio da Câmara Municipal. Nós estamos entrevistando o presidente da Câmara de Vereadores, Marcos da Rosa. No próximo bloco vamos falar algumas questões mais pessoais. Em 2017 ele foi prefeito da cidade, em 2017 ele virou presidente da Câmara, depois de ter uma eleição consagradora em 2016, e em 2018 ele vai ser candidato a deputado federal. Só preciso fazer aqui um parênteses, o presidente Marcos da Rosa não deu nome aos bois, mas eu vou dar. Foi o vereador Jovino Cardoso Neto, que era o presidente da Câmara, que fez a negociação de aluguel do atual espaço da Câmara ao apagar das luzes no final de 2012 e que passou a valer a partir de 2013. Mas o então presidente da Câmara fez essa negociação já como vice-prefeito eleito do prefeito Napoleão Bernardes. Precisava fazer esse adendo, nós vamos a um rápido intervalo, nós já voltamos. Jornal da Nereu.